Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Úrsula. O vídeo de hoje é respondendo comentários antigos que eu recebi sobre a Austrália. Eu costumava ter um blog chamado 20 e pouco, que eu escrevia sobre várias coisas, inclusive viagem. Eu falei sobre Work Experience aqui nos Estados Unidos, sobre a Austrália, e você consegue reassistir esses vídeos se você voltar nos vídeos antigos do canal. Eu recebi bastante comentário, nos passados anos. Eu respondi muitos no Instagram, mas eu não sabia que eu tinha recebido aqui no YouTube também. Eu precisei me desconectar por um tempo, por motivos, pessoais, e eu precisava de cuidar de mim. E quando eu entrei aqui para postar novos vídeos, eu fiquei até surpresa com a quantidade de comentários não respondidos e visualizações de vídeo, Eu tinha uma comunidade muito pequena, ainda tenho, porém esses comentários me fez perceber que há um interesse muito grande sobre a Austrália. Então, voltando um pouquinho no tempo, vou falar um pouco sobre a minha experiência, responder algumas perguntas que eu recebi com frequência sobre o mesmo tópico, talvez fazer claro o que não estava claro. E caso, vocês tenham alguma pergunta específica, também deixe aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo só sobre isso e fica ainda até mais claro e ainda mais aprofundado no assunto. Só um resumozinho aqui, eu não moro mais na Austrália, eu moro nos Estados Unidos, na Califórnia, por 4 anos quase agora. Eu vim como au pair, fiquei aqui por 1 ano, cuidei de 3 crianças por 1 ano, saí do programa, virei estudante, estudo psicologia, talvez é por isso que você vai ver uns cérebros aqui, que é para me ajudar a lembrar de alguns nomes. Estudo psicologia, hoje eu trabalho como coach para ajudar pais no processo de desenvolvimento dessas crianças. E eu adoro o que eu faço, é uma mistura de tudo que eu aprendi como babá e também com psicologia, e é muito gratificante ver crianças se aprimorando e realmente aprendendo novas técnicas. Bem, falando da minha experiência de maneira geral, eu fui para a Austrália como estudante, eu não fui como au pair, eu fui como estudante e a agência que me ajudou foi a IA Intercâmbio. Assim como o au pair nos Estados Unidos, a gente tem uma empresa no Brasil e a gente tem uma empresa nos Estados Unidos. Isso quer dizer que essas empresas são parceiras. Você comunica com a empresa brasileira quando você está no Brasil, mas assim que você pisa num país, você começa a se comunicar com a empresa do país. Por exemplo, a STB, ela é parceira da Au Pair Care. Quando você está no Brasil, você faz seu teste de inglês, você assina todos os contratos, você faz a entrevista toda com a STB. Assim que você chega no país, você se encontra com a sua LCC, você tem mensalmente reuniões com ela, e se você precisar de ajuda é com a Au Pair Care que você vai se comunicar. A mesma coisa acontece na Austrália. Você vai sair do país assinando um contrato com uma empresa, e quando você chega lá você tem uma empresa parceira para te ajudar. O que é ótimo, porque é um contato muito mais fácil e de acordo com a sua realidade. Então, dito isso, eu nunca fui como au pair para a Austrália, mas eu cheguei lá e eu encontrei uma família para ser au pair. Então, isso já responde várias das perguntas que eu recebi nesse meio tempo, que perguntava se existia au pair na Austrália, como conseguir famílias na Austrália. Eu recomendo, sinceramente, que você vá como estudante, e aí você chega lá e você procura as famílias, tanto no Au Pair World, ou você pode procurar família no Facebook. Você digita au pair em Gold Coast, au pair em Brisbane. Você digita assim, sabe? O au pair e esse in, a preposição e a cidade que você vai morar. Assim você consegue se comunicar com as famílias. Ah, mas quer dizer que não existe au pair na Austrália? Existe, mas não existe igual existe nos Estados Unidos. Assim como você teve seu primeiro contato com a ideia do au pair, que tem aquela legislação, que tem várias regras, várias pessoas reclamando e comentando sobre o au pair. Na Austrália não existe muito isso, porque não existe um visto específico que você vai para a Austrália dessa forma como au pair. Mas existe o demi-pair, que é uma espécie de au pair, que a gente tenha noção. Você vai trabalhar por 15 horas em troca de quarto e comida e alguns detalhes talvez, e tudo que você fizer além disso você vai ganhar um mínimo. Tudo isso é conversado com a família diretamente, mas quando eu recomendei que você fosse para a Austrália com o visto de estudante, é porque assim como você vai trabalhar como au pair, você pode trabalhar como qualquer outra coisa. Você pode trabalhar em bar, restaurante, loja,
Você pode trabalhar com limpeza, você pode trabalhar como babá, você pode fazer o que você quiser e você não fica tão presa nesse. Perguntaram bastante sobre o visto e realmente a Austrália não é um país tão acessível como outros países, porque você precisa de comprovar uma certa quantia antes de aplicar para o visto. Essa quantia precisa ser uma renda parada, não é uma renda investida, tipo imóvel, sabe? Então fica um pouco mais difícil para comprovar e ela varia de acordo com a quantidade de tempo que você vai ficar na Austrália. Então, se você vai pedir um visto de 6 meses para estudante, é um valor X, de um ano é um valor Y, vai aumentando, né, com a quantidade de tempo que você vai ficar no país. Sobre o que você pode estudar na Austrália. Você pode estudar qualquer coisa, inglês, pode fazer um curso técnico, ou você pode fazer faculdade. E aí você pode entender que, de acordo com a dificuldade do curso, vai aumentando também os seus gastos e a quantidade de tempo que você vai ficar. Então dá pra ver que não é um programa tão barato. Se você tem cidadania europeia, você tem um certo privilégio que você pode aplicar para o visto de Work Holiday. E por fim, realmente a Austrália não tem os mesmos direitos estabelecidos que existem no au pair nos Estados Unidos, se esse for o seu interesse, porque realmente não é um programa 100% regulamentado. A gente já falou aqui hoje que existe o DMP, que ele não é remunerado, porém, se você passar das 15 horas, você recebe. E uma menina me corrigiu falando que o DMP não era remunerado. Porém, eu quis dizer que, como eu trabalhei como au pair na Austrália, eu pedi o quanto eu queria ganhar e eu consegui negociar com a família. Então, também tem essa opção se você for por conta própria. O que eu realmente recomendo é que você vá com visto de estudante ou de Work Holiday, porque aí você tem mais flexibilidade no país para negociar seu salário, para trocar de profissão, para ter sua própria vida e independência, que a gente nunca sabe, né? Você tem uma coisa que eu aprendi na Austrália, que, você vai ter muitos amigos, pessoas muito queridas que vão estar ali pra você, mas também vai ter gente querendo te passar a perna e, enfim, te prejudicar, e isso não é só na Austrália, mas em qualquer lugar do mundo. Então não é porque é brasileiro que é seu amigo, sabe? Então é bom ter certa independência para você fazer o que você precisar de fazer. Então é isso, foi um resuminho aqui das perguntas que eu lembrei, que eu mais recebi nesse meio tempo. Se você tem mais perguntas, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai continuar gravando os vídeos sobre a Austrália, se esse for o maior interesse. Se não tiver, a gente vai voltar para os conteúdos para os Estados Unidos, que é a minha realidade no momento. E se você quiser continuar assistindo vídeos antigos, né, que eu gravei sobre Work Experience, sobre au pair na Austrália, au pair nos Estados Unidos, enfim, outras coisas, só voltar aqui, escreva nesses comentários, vamos crescer essa comunidade bem pequenininha que a gente é hoje para uma maior. E é isso. Um beijo e até o próximo.